Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é um episódio super especial diretamente de Florianópolis, a nossa ilha da magia em Santa Catarina. O Seguro Sem Mistério, no ar há 19 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência, além, é claro, do apoio de grandes marcas que acreditam no nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado segurador brasileiro. Como eu já disse para vocês, hoje a gente está aqui em Santa Catarina recebendo os candidatos que disputam a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado catarinense. Uma das entidades que, como vocês sabem, é uma das mais representativas do nosso setor brasileiro. O objetivo desse programa é gerar clareza, informação e proximidade para que os corretores catarinenses conheçam as propostas, a visão de futuro e também os compromissos de cada chapa. Agora eu recebo o Rogério Bravo, ele que é candidato à presidência pela chapa 1. Rogério, seja muito bem-vindo ao programa Seguro Sem Mistério. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, JRS e a sua audiência. Estamos aí à disposição para trocar ideias, né? E trazer aí nossas propostas. Vamos lá. Rogério, vamos começar do começo, como a gente diz aqui no programa Seguro Sem Mistério. Tu tem mais de 40 anos de mercado, a gente sabe, e uma forte atuação associativista. Como que essa vivência, Rogério, ela te prepara para liderar o Sincor Santa Catarina? Então, eu iniciei minha atividade, né, como funcionário de uma companhia seguradora. Eu sou Bamerindos, né? E quem é Bamerindos para sempre. Então, é uma escola incrível. Fiz uma jornada, então, dentro dessa companhia seguradora. E depois eu tive a oportunidade de vir para o mercado de seguros como corretor, né? Esses 42 anos que eu tenho de vivência nessa indústria me deu aí a clareza, a condição do aprendizado para fazer a gestão do meu negócio, né? E poder prosperar. Já o meu viés associativista, esse sim foi uma jornada incrível. Eu tenho 3 décadas, né, de preparo dentro do associativismo e com isso eu pude aprender, eu pude ensinar, né, pude compartilhar. Esse é o propósito que eu quero trazer para dentro do nosso projeto da Chapa 1 junto com o Sincor. Muito legal, Rogério. Vamos dar uma soltada assim, Rogério. Não precisa ficar nervoso aqui, que aqui é uma conversa, não tem problema nenhum. Inclusive, foi um pedido, né, dos corretores catarinenses que acompanharam o conteúdo que a gente fez com vocês, com os 2 candidatos à presidência do Sincor Santa Catarina, lá em Blumenau, há 2 semanas atrás. Os corretores gostaram, disseram, traz o Seguro Sem Mistério para cá, pra gente ver eles, né, numa conversa descontraída e conhecer um pouco mais deles. E nessa linha, Rogério, a gente quer aqui te apresentar um pouco mais enquanto pessoa, enquanto profissional, para os corretores que vão estar assistindo. Me conta mais detalhadamente da tua trajetória. Então, como eu disse, né, eu comecei minha vida profissional no Bamerindos Seguros, né, em 1983, e transitei por diversos municípios e cidades do Paraná e vim finalizar o meu projeto em Santa Catarina. Em 94 eu saio, monto a minha corretora de seguros, né, e aí inicio a minha jornada profissional, né. Então, essa é a minha vida resumidamente profissional, né? E o que te motivou, Rogério, a fazer essa troca, né, enquanto atuação seguradora e trocar, como a gente diz, o lado do balcão e ir para o lado dos corretores? Foi uma oportunidade que a empresa ofereceu, né? Houve uma transição onde a empresa, a seguradora, ofereceu a oportunidade para nós se transformar em corretores de seguros, né? E eu abracei a oportunidade e deu certo. Graças a Deus, para mim funcionou muito bem, né? E como funcionário de seguradora, né, nós temos muitos predicados, né? E também temos muitas dificuldades, principalmente na questão de gestão, né? Essa parte de gestão é que eu fui buscar o aperfeiçoamento. E isso eu vejo que até hoje ele continua no na mesma pegada com os colegas corretores, né? Por isso eu fui para dentro da associação comercial, fui buscar capacitação, eu busquei o balcão do Sebrae, né? E eu fui aprendendo. Então nós conseguimos aprender a fazer gestão, né?
conseguimos aprender a entender que o corretor de seguros precisa ser um empresário, precisa pensar como um empresário, não como um corretor, né? Porque senão você fica vinculado na operação diária, né? E como empresário você pode ter uma mente aberta para expandir seus negócios, para dar oportunidade, para criar empregos, né? E para poder fazer com que o seu negócio se desenvolva, né? É isso que a gente quer trazer para dentro do Syncor, né? Essa mensagem, né, de que a gente pode fazer através da capacitação, né, um aperfeiçoamento aí da categoria. O que significa para o Rogério Bravo, pessoalmente, colocar o nome dele à disposição da presidência do Syncor SC? Então, eu agradeço por essa pergunta. Colocar meu nome à disposição significa dar de mim 4 anos, que é a gestão de uma presidência, né, como voluntariado. Né? 4 anos de dedicação é um tempo mais do que suficiente para você contribuir com a categoria. E eu estou falando 4 anos porque é isso mesmo que eu vou fazer, né? Eu entendo que 4 anos de dedicação é o tempo suficiente para você dar o máximo de si, fazer com que cria-se as lideranças que estão te acompanhando, né, para que as ideias fluam, né? É uma forma de renovar, é uma forma de evoluir a entidade, né? Através disso, né? 4 anos está muito bom. Não quero perpetuar, né? Eu acho que a nossa dedicação tem que ter tempo de validade, para dar espaço para todos. E, Rogério, quais que são os principais valores que guiam a tua trajetória profissional? O principal valor é a ética, né? A ética, o respeito, né? E a dedicação que a gente tem que ter, não só com os colegas, mas principalmente com a entidade, né? Esses são valores inegociáveis. E como que tu enxerga o Syncor SC atualmente? Não, o Syncor ele está numa fase muito bacana. Lembrando que você faz parte da atual gestão, né, Rogério? O Rogério também é vice-presidente da atual gestão. Isso, hoje eu sou o 2º vice-presidente, né? E eu digo que o Syncor está passando por um momento muito bacana, né? Foi feito muita coisa boa, né? E falta muita coisa boa para se fazer, né? Então a gente sabe que tem que ser feito muito ainda mais, né? E o que faltou, na tua opinião, para fazer ainda mais? Tempo? O que faltou é um relacionamento mais próximo com o corretor. Uhum. O colega corretor, ele não tem esse espírito de pertencimento, né? O meu Syncor, né? Que isso é muito importante, você ter esse espírito de pertencimento para dizer, eu quero falar com minha entidade, é o meu Syncor. E a gente não vê isso. Nós vemos um grupo de colegas que sempre participaram, está hoje afastado, e é em busca deles que a gente precisa buscar, né? Uhum. Então, basicamente é isso. Mas eu te cortei, Rogério, eu te perguntava, né, como que tu enxerga o momento atual do Syncor? Então, retomando, então, dentro desse espírito, né, de nós buscarmos aí, junto com os colegas que não estão participando, uma participação maior, né? É isso que eu vejo assim de necessidade maior do sindicato estar mais próximo dos corretores. É um dado até que o próprio Syncor Santa Catarina trouxe, que apenas 10% dos corretores do estado participam do sindicato, são associados? Nós temos no estado aproximadamente 6.000 corretores, né? Pessoa física ou jurídica? Entre pessoas físicas e jurídicas. Esse dado é um dado coletado pela internet, porque nós não temos essa informação precisa. É um dado que vem da SUSEP, né? Mas nós não temos essa relação de... Sabe a quantidade, mas não sabe quem são. Não sabemos quem são. Entendi. E nós temos filiados em torno de 2.000 e poucos corretores. Filiado é aquele que um dia foi lá, fez a sua inscrição, pagou e foi embora, hoje não paga mais. E nós temos a categoria do associado, esse que tem direito a ter os benefícios do Syncor, né? E esses nós somos em torno de 600. Então, aí que vem assim, em torno de 10% dos corretores. Então, nós temos muito trabalho para se fazer. Primeiro identificando, depois a gente
reconquistando aqueles que foram embora e conquistando o espaço com aqueles que a gente não conhece para ter a proximidade, né? Então nós temos aí um trabalho, uma jornada grande para se fazer. E nesse sentido, Rogério, além desse, né, quais os principais desafios que tu acredita que o sindicato ele vai enfrentar nos próximos anos? Os próximos desafios é vencer, né, esses marcos regulatórios, né? Nós temos aí uma lei do seguro que veio aí para poder modificar o nosso setor e dar segurança jurídica, né, para o setor, e isso trouxe uma responsabilidade muito grande para nós corretores de seguros, né? Então o corretor ele precisa estar atualizado, ele precisa entender a importância disso, né, para poder ter uma atividade tranquila, né, de desenvolvimento. Porque se o corretor não se preocupar com isso daí, vai enfrentar problemas muito sérios. Rogério, mas me perdoa te interromper. Esse é um desafio da categoria, né? Mas eu digo um desafio do sindicato enquanto entidade. Então, o maior desafio da entidade é identificar esses corretores, trazer esses corretores para dentro, fazer, né, com que haja uma interação maior, né, da categoria, ajustar, né, os planos, né, para poder fazer uma gestão diferente aí. E na tua visão, isso é o que precisa ser fortalecido de imediato? Imediatamente, lógico. Já existe um plano para identificar esses corretores? Nós temos dentro do nosso grupo pessoas que têm essa competência, tá? Da parte tecnológica. Então, dentro do nosso grupo, da Chapa 1, nós temos muitas competências, né? Na parte de tecnologia, nós temos um grupo de colegas que tem um alcance um pouco fora do normal da média, né? Eles são média acima, né? São um grupo que conversa com o Serasa, com o banco de dados, tal. É um grupo que tem uma capacidade de nos auxiliar, né? Então, nós estamos muito tranquilos, né, que vamos vencer com galhardia e essa etapa de identificar esses colegas aí. Ah, legal. E nesse sentido, Rogério, como é que funcionou assim para... Claro, é um grupo, o Rogério está à frente, né, como presidente, mas existe um grupo de diretores ali que com certeza vocês escolheram a dedo. Como é que funcionou essa escolha de cada uma das competências que fazem parte do grupo da Chapa 1? Então, aí para mim falar disso, eu tenho que falar sobre a estratégia que a gente preparou, né? Com a minha experiência no associativismo, eu tive a oportunidade de vivenciar dentro da Federação das Associações Comerciais o planejamento estratégico deles, né? E o planejamento estratégico deles vem da divisão territorial, né, do Estado. Existe coordenadorias da federação nos mais diversos locais do estado. Como exemplo, nós temos a região do Vale, nós temos o Planalto Norte, aí nós temos o meio oeste, né, o extremo oeste, o oeste, aí temos a grande Florianópolis, temos o sul do estado e o extremo sul. Dentro de cada uma dessa região, nós escolhemos um colega que tem esse perfil colaborativo, né, para poder participar e ajudar a fazer o desenvolvimento do nosso projeto. E entrando nas propostas, Rogério, quais que são as propostas da Chapa 1? As nossas propostas, nós não inventamos nada, né? O artigo 3º do nosso regimento interno, do nosso estatuto, né, ele fala quais são os pilares que tem que ser defendido, né, pelo Sincor. Dentro dele está a representatividade, está o fornecimento da área jurídica, né, e está a capacitação. Então, esse é um tripé, né, que por si só vai fazer com que a gente tenha todos os subsídios para poder fazer um bom plano de trabalho. Você falou, Rogério, no estado de Santa Catarina, se eu não me engano, o Sincor separa em 8 regiões, isso? Dentro de Santa Catarina, o Sincor separa em uma quantidade de áreas. Né? Dentro do nosso projeto, são 11 áreas. 11 áreas, então isso. Amplia ainda mais. Ampliamos, né? E fazemos com que nessas regiões a gente tenha, porque já existe lideranças lá que só precisavam ser identificadas, né? Então, essas pessoas que se comprometeram a vir conosco na Chapa 1, esses colegas, têm esse predicado de ser pessoas colaborativas, né, que vão fazer com que eles façam essa representação dos colegas junto à sociedade, junto às entidades, né, e fazer com que funcione de uma forma
bacana. Uhum. Rogério, a produção me disse aqui um dado que o Sincor Santa Catarina passou, que essa eleição já é recorde em votação, em corretores aí realmente participando do pleito, até porque, para explicar aqui para o nosso telespectador, a votação ela acontece via correio e no dia 26 de novembro, então aqui em Blumenau, na verdade, né? É isso, Rogério? Isso vai ser em Blumenau. Em Blumenau, isso daí sim são os últimos votos, seria isso? E a gente conhece o vencedor, isso? É isso. Dia 26, o voto é presencial. Ele inicia às 9 horas da manhã e finaliza às 17 horas. E às 17 já se conhece o... Às 17 horas começa a apuração dos votos. Né? E aí, por volta de umas 20 horas, 21 horas, nós devemos conhecer quem é o colega aí que vai representar a categoria. Então, por lógica, esses votos que já estão sendo recebidos, eles vêm do interior do estado. Os votos eles vêm de todas as cidades do estado, né? Todos os eleitores podem postar. Tem alguns que têm a preferência de votar pessoalmente. Sim, que vão deixar para o dia 26. Na última eleição, houve 56 votos presenciais. E para esses candidatos, esses eleitores, é que nós gostaríamos de pedir aí que votem na chapa 1. Depois você vai dar o recado aqui para a câmera da verdade, Rogério. Vamos ter esse momento também. Mas isso é legal porque já mostra que os corretores do interior, eles estão, de alguma maneira, se aproximando aí da entidade, né? E nesse sentido, Rogério, você fala bastante sobre essa questão de aproximar ainda mais o corretor catarinense do Sincor Santa Catarina, de todas as regiões, né, do estado. Mas como que vocês pretendem, de fato, se vencerem, se forem eleitos a chapa 1, aproximar ainda mais os corretores? Porque isso é um trabalho contínuo, né, Rogério? Isso, vai acontecer de forma natural. Dentro dos nossos projetos, né, certamente a gente vai ter um projeto específico para estar mais presente com essas regiões. Né? Hoje, os projetos que são vinculados no Sincor, eles sempre estão mais relacionados com a cidade de Blumenau, até pela condição de ali estar sede, né? E pelo tempo que o Sincor está na cidade de Blumenau. Né? Então, isso é natural, é uma coisa natural. Mas nós queremos desmistificar isso, porque o Sincor, ele não é de Blumenau. Alguns colegas têm esse pensamento, não, o Sincor é de Blumenau. Não, o Sincor é do estado de Santa Catarina. Então, nós precisamos levar o Sincor para todas essas regiões, né? E fazer com que essas regiões tem a possibilidade de desenvolver projetos também específicos, né? Porque cada região tem uma particularidade. Né? Então, é isso. A categoria dos corretores, né, Rogério, fala muito sobre defesa, capacitação, representatividade, né? São 3 pilares aí muito importantes. Como que esses temas, eles aparecem no teu plano? No plano de vocês, né? Vamos botar no coletivo. Defesa, capacitação e representatividade. Não, ele está no defesa, capacitação e representatividade. É aquilo que eu falei há pouco. Ele está no nosso artigo 3º, né, do nosso estatuto. Né? Esse é o nosso dever. Esse é o básico que nós temos que fazer. Né? Então, essa é a nossa missão. Né? Nossa missão é essa, né? É trabalhar esse tripé. E dentro disso, Rogério, caso eleitos, né, a chapa 1, quais projetos que vocês consideram prioritários? Bom, o projeto prioritário é fazer com que o corretor, né, se aproxime do Sincor. Essa é a nossa maior missão. Rogério, não fique preocupado de ser até um pouco redundante, porque isso também é importante para o corretor catarinense que vai estar assistindo, para entender de fato qual é o propósito aí, a missão de vocês. Então, claro, o Rogério já falou aqui para a gente, né, várias vezes dessa questão de aproximar você, corretor, do sindicato, mas é super natural que ele nos explique, né, isso de várias maneiras, né, Rogério? Então, essa proximidade com o corretor, nós temos que tratar com prioridade. Né? E, por certo, nós temos que trabalhar bastante a governança, nós temos que trabalhar bastante o desenvolvimento profissional. Para isso, né, no desenvolvimento profissional, nós temos a própria escola, né, que a gente pode usar muito. A escola tem que estar mais próxima, a nossa Escola Nacional de Seguros, né, a ANS, ela precisa estar. Existe convênio firmado, né, por corretor associado. O corretor associado tem 30% de desconto, tem vários cursos que são gratuitos, né, e essa mensagem nossos colegas têm que receber, né, precisa saber. E tem projetos com outras entidades, né?
nós temos relacionamento com o Sebrae, temos relacionamento com entidades que podem se aproximar na parte de gestão. Quando eu falei agora há pouco, né, que o corretor precisa se enxergar como empresário, né, o nosso trabalho vai estar linkado a isso, né? Trazer aí o Sebrae com capacitação de gestão, né? Para a gente auxiliar nossos corretores nesse sentido, né? E ele está dentro desse projeto de capacitação, né? E a formação e o nosso atendimento de jurídico, né? Nós precisamos fazer com que a assistência jurídica que o sindicato tem por obrigação, né? Isso não é um convênio, não é um acordo, é uma obrigação que está estatutária, né? Nós temos que fornecer essa assistência jurídica, e isso nós temos que fazer um aperfeiçoamento, né? E fazer com que o corretor enxergue, porque nós estamos num momento bem crítico da nossa atividade profissional, né? Com a lei do seguro. O corretor está muito exposto, né? Então, nós precisamos fazer aí um trabalho bacana, né? Com que o corretor enxergue isso e fazer um desenvolvimento dentro dessa área também. E, Rogério, falando um pouquinho de mercado, né, aí do que a gente observa que o corretor de seguros está exposto, você citou agora, por exemplo, a questão da nova lei do seguro, que entra em vigor agora em dezembro, então é algo que realmente a categoria, né, como um todo, ela tem que estar muito atenta, e para o corretor catarinense não é diferente. Mas falando um pouquinho de avanços tecnológicos que a cada dia, vamos dizer assim, né, muda muito, da concorrência, que não é mais como antigamente, hoje a concorrência acredito que seja muito maior, e também do novo comportamento do consumidor, que são coisas aí que o corretor ele está exposto. Como que o Sincor Santa Catarina ele pode apoiar o corretor diante dessas três questões? Mudanças tecnológicas, comportamento do consumidor e também a concorrência. Então, isso passa por capacitação, né? Aí nós temos aí hoje a inteligência artificial. O corretor que não aprender a utilizar essa ferramenta, né, vai ter uma dificuldade muito grande, né? Então, o corretor que tem a transformação através da tecnologia, né, ele tem uma facilidade de alcance, tem uma facilidade de resposta, né? E isso vem, então, o Sincor tem esse compromisso, né, de elaborar aí planejamentos para poder fazer capacitação nesse sentido. Que visão que tu tem, Rogério, do corretor do futuro? Então, o corretor do futuro, ele necessita urgentemente de passar aí por uma atualização de tecnologia, né, nos seus negócios, né, para poder dar continuidade. É o que nós abordamos no tema anterior, né, na resposta anterior. A tecnologia, ela faz toda a diferença para que o corretor possa ter um avanço, né, de propósito, um avanço de alcance, né, com o consumidor, e é isso. E qual que deve ser o papel do sindicato, na tua visão, claro, né, dentro de um ecossistema que, como a gente estava falando aqui, está cada vez mais digital e integrado? O papel do sindicato dentro desse ecossistema, né, é ser participativo, né, participar da jornada, né, fazer com que ele esteja mais presente aí na vida do dia a dia do corretor de seguros. Rogério, eu comecei esse programa aqui te perguntando, né, sobre a tua trajetória e propósito, mas eu fico aqui, como eu disse, né, o intuito é a gente conhecer cada vez vocês melhor e passar isso para o corretor, para quem vai estar nos assistindo aqui, para o mercado que vai estar assistindo. E, Rogério, me parece assim que eu ainda nós precisamos aqui que estamos, né, eu estou aqui como interlocutora, mas quem está assistindo, a gente ainda precisa te conhecer mais como pessoa. Me conta uma história da tua trajetória que tu nunca contou. Uma história da minha trajetória. Minha vida profissional, ela iniciou, né, em Londrina, né, e no Bamerindos, e eu comecei minha atividade profissional no departamento de sinistro, e liquidando o sinistro de DPVAT, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer a área comercial, e aí fui alçado aí, né, a um desafio, e daí muito cedo saí de casa, então, porque eu tive a oportunidade de me mudar para cidades do interior, e eu fui, né, fui caminhando, fui parar em Cascavel, depois assumi a região de Cascavel até Londrina, uma região muito grande, e depois eu tive a oportunidade de vir transferido para Florianópolis. Então, chegando em Florianópolis, eu tinha duas alternativas, né, um convite para ir para São Paulo,
né? Ou um convite para ir para terceirização, né? Para São Paulo eu tinha 3 filhos muito pequenos, né? Não achei que seria uma coisa certa a se fazer naquele momento, né? Ir para uma cidade muito grande e tal. E é um desafio que o profissional tem que passar, né? E aí eu optei então para ir para terceirização e montei a minha corretora de seguros, né? Então essa é a minha vida profissional. E já assim que eu comecei a minha jornada profissional, eu já na corretagem de seguros, eu já comecei também no associativismo. Então, por isso aí minhas 3 décadas de associativismo. Rogério, tem mulheres na tua chapa? Tem várias mulheres na minha chapa. Na nossa chapa 1, nós temos mulheres nos mais distintos locais. Tá? Nós temos no Conselho Fiscal, nós temos na diretoria executiva, nós temos como suplente de diretorias, nós temos nas delegacias regionais. É a chapa mais feminina que já existiu na história do Sincor. E temos jovens também. Tá? Porque a nossa ideia é fazer uma transição, né? E na transição você tem que trazer o jovem junto para poder acompanhar, aprender e continuar pilotando depois a nossa nave Sincor. Então, as mulheres têm aí uma representatividade, na opinião de vocês da Chapa 1? Ela não só tem representatividade, como são mulheres exigentes e comprometidas. Né? Então, nós temos aí uma possibilidade muito grande de fazer uma virada de chave verdadeira no Sincor. Não só com as mulheres, porque as mulheres são importantes, mas o grupo, né? É muito forte. E o grupo é forte só porque tem pessoas que cobram, né? Tanto feminina como masculino, né? Então os colegas da chapa são bastante críticos, né? E sedentos de ideias. Mas temos bastante mulheres na chapa, sim. E como que tu, Rogério Bravo, vê isso? Eu vejo como natural. A participação, ela vem da liderança, né? Nós tivemos essa preocupação de convidar, né? Mas as pessoas, né? E nós não trouxemos a mulher porque é só mulher. Porque nós queria fazer com que tivesse essa ideologia, né, de gênero. Nós trouxemos as pessoas que têm competência e que querem realizar. E identificamos em várias mulheres, né, essa competência e que está junto conosco. Nós temos, se for contar aqui, eu não quero cometer o erro, né, de esquecer alguma colega, mas nós temos aproximadamente umas 10 mulheres na nossa chapa. Esse grupo é muito forte de mulheres, e de mulheres de personalidade forte. Tenho medo. E quantas pessoas são no grupo ao todo, Rogério? Nosso grupo, nós somos em 40 pessoas. Tá? Aí nós já temos identificado, né, a diretoria executiva e o conselho, né, que são regimentais, né, para registro da chapa, mas nós já temos garantido a competência de todas as delegacias regionais, né, e do nossa comissão de ética. Então nós estamos prontos, se eleito formos, no dia 1º de janeiro, nós vamos iniciar com todo o nosso grupo pronto para fazer um sindicato muito forte e atuante. Rogério, o que define, pode ser uma palavra, uma frase, um pensamento, ou até uma explicação, o que define a Chapa 1? Renovação. Mas você já não fazia parte da diretoria anterior? Você quer uma palavra ou você quer que eu conceitue? Pode conceituar, à vontade. Porque essa pergunta você está pedindo para conceituar. Eu faço parte dessa chapa, mas eu faço parte de um grupo que quer fazer a renovação, não retroagir. Né? Nós queremos fazer alguma coisa e passar o bastão para frente. Tá? E não é isso que eu vejo nas outras diretorias que antecederam as nossas, né, do Sincor. Então, eu estou na chapa atual, né, mas eu faço parte da renovação. Continuar renovando, né, Rogério? Continuar renovando. Porque a minha passagem pela presidência passa por uma renovação, porque eu nunca fui presidente. Sim. Isso é uma renovação. E quando eu passar, eu vou dar espaço para outro passar. E esse é o conceito. Isso é renovação. Isso é inovação. E tem pessoas do grupo que também vão com você, que estão junto na Chapa 1? Existem várias pessoas que estão na chapa atual, né? E que estão no meu grupo.
E essas pessoas estão espalhadas no estado inteiro. Não está aglutinado somente em um município. Sim. Então, as pessoas que fazem parte da chapa atual e que fazem parte da renovação estão no estado inteiro e querem renovar. E por isso que eles estão, naturalmente, impulsionando a minha candidatura. Ah, que legal. Isso é natural, né, Rogério? Quando se tem um grupo, normalmente, né, muitas pessoas, elas vêm, né, a exemplo de você e dos seus colegas, elas vêm também aí participando, né, perpetuando essa participação e trazendo novos colegas, que também é importante aí, bastante para, não só para o Sincor, mas para a categoria dos corretores como um todo, né? Qual que é o maior desafio, Rogério, na tua visão do corretor catarinense? É a transparência. Nós queremos dar transparência para todos os atos, né, do nosso Sincor. Então, nós queremos fazer com que o corretor consiga enxergar um pouco mais de perto o nosso sindicato. Porque a falta de transparência, que a falta de abrir um pouco mais, né, a entidade, não deixa o corretor ter aquele espírito de pertencimento, né? Então, a transparência é a palavra. Muito legal. E na tua opinião não, né, Rogério? Isso aqui com certeza é uma coisa que vem de ti, né? Qual que é o teu maior diferencial enquanto líder? O meu principal diferencial é o associativismo. Essa tá na minha veia, né? Então eu tenho essa facilidade de juntar as pessoas, essa facilidade de compartilhar a informação, né? Então o associativismo é a palavra-chave. Pegando esse gancho, Rogério, a gente conversava antes, né, de começar o programa aqui fora da telinha. Tu estava me contando como que funciona nas outras associações que tu participa. Comenta um pouquinho pra gente entender melhor. Então, o associativismo é uma coisa que me deixa muita vontade, né? Em Santa Catarina, eu comecei o associativismo dentro da associação comercial, né? E nós fomos buscar, em 1995, um projeto que se chama Projeto Empreender. Esse Projeto Empreender, ele veio da Câmara de Baviera. Eles fizeram, junto com a Associação Comercial de Joinville, né, um projeto, e esse projeto ele disseminou no Brasil inteiro, né? Ele começou em Joinville, foi embrionário em Santa Catarina e hoje ele está no Brasil inteiro. Em que consistiu o Projeto Empreender? Aglutinar profissionais da mesma atividade, né, e desenvolver projetos de desenvolvimento que seja comum para todos. Uhum. Então, aqueles colegas que a gente via como um concorrente, hoje a gente vê como uma oportunidade de negócio, né? Como eu falei para você, né, um pouquinho antes, né, às vezes você via um colega, você atravessava a rua para não ter que cumprimentá-lo, não fazer amizade, porque achava que ia encontrar ele numa concorrência e ia ficar chato. Então, você preferia nem fazer amizade, né? E aí, dentro do projeto Empreender, né, a gente aprendeu que isso é muito pequeno, perto dos ganhos que você tem quando você faz o relacionamento e desenvolve projetos comuns, porque você consegue criar espaço para negócios, né? Então, tem lá colega que, por exemplo, eu não sou especialista em responsabilidade civil geral. Eu vou lá e vou buscar o espaço, a parceria com esse colega. Eu não sou especialista em seguro-saúde. Eu vou buscar uma parceria com esse colega, que está tudo junto dentro do núcleo setorial. Por isso que eu digo que quando a gente buscou dentro do espaço, né, do aprendizado do associativismo, a divisão territorial, para a gente poder encontrar, né, e poder disseminar isso. Porque esses grupos, né, eles, quando criados, eles são colaborativos. Nós temos a Associação Comercial de Florianópolis, que nós temos o nosso núcleo setorial dentro da associação. Dentro do nosso planejamento estratégico, nós temos lá ações que a gente desenvolve para fornecer subsídios para o Sincor. Porque tem coisas que nós não conseguimos resolver, mas existe a dificuldade. Então, nós apontamos a dificuldade e apontamos quais são as possíveis soluções, né? Então, a consciência não é de crítica, a consciência é colaborativa. E aí, existe essa dificuldade e existe essas soluções. Agora, quem continua com a jornada é você, Sincor. Identifica
como proceder e caminha. Porque num grupo menor você não consegue fazer, né, as coisas acontecer. Mas dentro de uma entidade representativa, sim. Então, o núcleo setorial dos corretores de Florianópolis fornece muitos subsídios para o Sincor e há muito tempo. Então, acho que eu consegui dar um pequeno panorama aí, mas o associativismo, para mim, quando fala, é uma coisa que me deixa muito à vontade, né, de dissertar sobre isso. Rogério, por conceito, né, nós temos aí 4 tipos de inovação e um dos tipos de inovação seria a inovação por transposição, quando a gente importa a solução de outro setor ou de outra empresa, que seja, né? Essas práticas que você tem do associativismo, essas teorias, essas rotinas, essas teorias, enfim, elas poderiam também ser aplicadas no Sincor Santa Catarina? Não só teria, como será feito, né? Porque a roda já foi inventada, né? Como a roda já foi inventada, então a gente precisa só saber como adaptá-la. Nós já tomamos a precaução de conversar com o Boris, né, em São Paulo. Boris, o presidente do Sincor São Paulo. O presidente do Sincor de São Paulo, né? Se eleito for, nós vamos lá conhecer as soluções, que eles têm muitas soluções, e soluções que a gente precisa muito em qualquer lugar do Brasil. É um sindicato muito atuante, né, Rogério? Muito atuante, o mais atuante, até em razão do volume de corretores, né? E da competência criada mesmo, porque isso vem lá de trás, né? A criação de competências lá pelo Alexandre Camilo, e depois agora com o Boris, que está dando a continuidade, né? Então, tem espaço para a gente fazer muita coisa bacana. Então, o que tu está dizendo, isso já está mapeado, né? E será feito se eleito nós formos. Muito legal, muito legal. Eu até te falei, Rogério, se eu em algum momento te chamasse de presidente aqui, vocês não reparem, vocês que estão em casa, no trabalho, ou enfim, no carro, assistindo, escutando aqui o Seguro Sem Mistério. Isso é natural, é uma forma de respeito que a gente chama aqui ao Rogério, ao outro candidato também, mas tenho certeza que ambos estão querendo o melhor para o Sindicato de Santa Catarina, estão querendo o melhor para os corretores de seguros, cada um aí com seus projetos, né? E a gente fica aqui na torcida que realmente vença aí o melhor. Tenho certeza que, de qualquer forma, vocês são amigos, né? O Rogério, você e o Auri, o outro candidato. Então, de qualquer forma, qualquer chapa que vencer vai contar com a colaboração um do outro. Mas agora eu queria te pedir, Rogério, para a gente ir para a parte final do nosso programa aqui, um recadinho para a câmera da verdade, como a gente diz aqui, para os corretores de seguros, um recadinho da chapa 1, um recadinho do Rogério Bravo, para que fiquem ligados, porque dia 26 de novembro, gente, é o grande pleito. Tem que estar lá para votar presencialmente ou mandar o seu voto pelo correio. Vamos lá, eu gostaria de mandar um recadinho então para os nossos colegas corretores de seguros, né? Chegou a hora, né, da renovação do Sincor. Então, nós queremos colocar aí a nossa dedicação, o nosso nome, né, à disposição, com o nosso trabalho, nosso voluntariado, né, para poder fazer aí uma pequena passagem do Sincor, né? O que nós queremos fazer nessa gestão é colocar um tijolo, né, a mais nessa edificação para poder fazer uma mudança de verdade, né? Queremos fazer aí um trabalho muito bacana, né, de capacitação, de colaboração, trabalho colaborativo, né? Então é isso, contamos com cada um de vocês, a maioria já fez o seu voto, né? Então a gente sabe que os votos já estão na urna, mas para aquele que ainda está indeciso, a gente se coloca à disposição com compromissos de seriedade, de responsabilidade, né? Que a gente tem não só pelos colegas, mas principalmente com a entidade. Conto com o teu voto. Vote na chapa 1. Rogério, muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite, né? Mandei mensagem pro Rogério, disse, vamos fazer um programa. O Rogério disse, vamos. E graças a Deus deu tudo certo aí. Conseguimos conversar com você, conversar com o candidato da próxima chapa também. E reitero aqui os nossos votos de que o corretor catarinense tenha aí a sua melhor liderança, que dê tudo certo. Contem, né? O Sincor Santa Catarina, conte com o JRS, conte com o programa Seguro Sem Mistério, pra gente continuar aí levando informação de qualidade para os corretores aqui de Santa Catarina também. Você que nos acompanha, continue conosco, curte, compartilha, comenta, chapa 1 ou chapa 2 aqui nos nossos comentários no YouTube, ou manda lá um recadinho nas redes sociais do JRS e fique ligado para ter acesso a todas as informações completas sobre o pleito aqui do Sincor de Santa Catarina. Até a próxima!